levante sua voz. Se você ora em outras línguas, levante a sua voz agora. É necessário que a igreja se levante agora como corpo de Cristo. Vamos, igreja. Comece a buscar mais. Peça para o Senhor abrir os seus olhos nessa noite. Coloca Jesus em nós, a armadura para a guerra, Jesus, desses dias. Nos posiciona na melhor posição, Pai, para esses dias. Nos coloca nos lugares estratégicos. Nos dê uma voz estratégica, Jesus, para esses dias. Nos dê armas estratégicas para esses dias, Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, nós só precisamos de você aqui, Pai. Nós só precisamos de você aqui, Jesus, nessa noite. Nós só precisamos do Senhor com essa igreja, Jesus. Isso é tudo que nós precisamos, Pai. Isso é tudo que nós precisamos, Pai, nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar por um momento? Sabe que nós negligenciamos de alguma forma aquilo que o Senhor nos ensinou a viver como igreja a respeito de lutar, de guerrear, porque a gente começou a ir para alguns outros lados e a gente esqueceu dessa área de dizer, nós precisamos avançar, nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar. E na sexta normalmente é o momento onde eu vou escrever minha mensagem. Na sexta eu não consegui parar, eu tive outras atividades para fazer. E eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer que eu pregue. Foi hoje, quando eu acordei às 5 da manhã, que eu tive a direção do Espírito, que eu precisava falar isso. Nós estamos em guerra e nós vamos lutar. Nós estamos em guerra e nós vamos lutar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em Neemias capítulo 4, do versículo 1 até o 23, nós vamos ler. Nós vamos gastar um tempinho aqui, lendo as Escrituras. Normalmente eu não faço uma leitura tão longa, mas dessa vez eu sinto a importância da gente ler o capítulo inteiro, para que você entenda aquilo que está acontecendo. Neemias capítulo 4, do versículo 1 até o 23. Quem achou diz amém. Quem não achou está aqui na frente. Vamos lá. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava do seu lado, completou: pois que construam. Basta uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados.
Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Deixa eu só pegar aqui essa versão daqui. Nós estávamos no 5, né? Vamos ler o 5. Não encubras a sua iniquidade e que pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe, aqui ele conclui a obra, mas depois ele começa a falar do contexto de como foi que eles chegaram até aqui. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós, ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muito, mas nós mesmos não seremos capazes de reconstruir. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, vamos fazer o que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás da muralha, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, amém? Voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empurrava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, os magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros, no lugar em que ouvirem a sua trombeta. Ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. E assim trabalhávamos na obra, e na metade... Só um pouquinho. Espalhados... Estávamos no 19, né? 21. E assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vocês conseguem entender o enredo do texto de que Neemias está descrevendo aqui? Um texto onde eles estavam dizendo: olha, nós vamos reconstruir o muro, essa é a ideia de Neemias. E de repente, na reconstrução, eles percebem que os inimigos estavam dizendo: vocês não vão conseguir fazer isso. Não vai dar certo. O que vocês estão planejando não vai dar certo. E eles começam a atacar com ideias, com suposições, para que o povo comece a desistir daquilo que eles estavam fazendo.
Isso me parece que normalmente é exatamente isso que acontece com a gente. Nós somos atacados para desistir daquilo que Deus está fazendo em nós. E é sobre isso que a gente precisa pensar e começar, ao invés de receber essas informações, a gente tem que começar então a agir, assim como Neemias fez, para contra-atacar aquilo que eles estavam pensando em atacar. Então nós estamos sim em um tempo de construir, mas o tempo de construir não anula que ele seja um tempo de guerra. Porque o tempo de construção, ele também é um tempo de guerra onde está nos cercando constantemente. Nós estamos construindo e também estamos guerreando ao mesmo tempo. E não há problema em sermos atacados, isso é até bom. Porque se a gente está sendo atacado é porque o Senhor está fazendo algo em nós e estamos construindo alguma coisa, porque quem não está construindo nada não vai ser atacado em nada. Pastor, a minha vida está tudo bem. Se está tudo bem, possivelmente você não tem construído nada. Porque se você está construindo algo, tenha certeza que os inimigos vão te colocar como um alvo e dizer: nós precisamos parar aquilo que ele está fazendo. E aí a gente precisa se fortalecer, se unir. Neemias dá tantas ideias aqui nesse capítulo 4. E uma delas ele fala: vocês precisam andar em unidade. Vocês precisam andar juntos. Porque se vocês não andarem juntos, nós não vamos conseguir chegar nesse lugar. Então é normal a gente estar sendo atacado. Anormal seria a gente não perceber que nós estamos em guerra. Anormal é a gente achar que é tudo bem, a gente está sendo atacado. E deixa para lá, não vamos fazer nada. A igreja é poderosa. E é mesmo. A igreja é poderosa. Mas a gente precisa se levantar como igreja e contra-atacar os nossos inimigos que estão tentando ganhar território. E sabe o que a gente está acontecendo? Nós estamos deixando debaixo dos nossos olhos os nossos inimigos ganhar parte do nosso território. Eles estão vendo brechas no nosso muro que nós não estamos vendo. Isso é perigoso. Eles ainda estão vendo brecha. Quando Neemias fala, os inimigos eles estão dizendo: eles já completaram e fecharam todas as brechas. Os inimigos precisam olhar para nós e ver: uau, eles fecharam todas as brechas. E deixa eu ser sincero, nós ainda não fechamos todas as brechas. Nós ainda não fechamos todas as brechas, a gente precisa fechar elas. A gente perde a guerra quando largamos as nossas ferramentas e as armas. A gente perde a guerra quando a gente deixa de ouvir a estratégia de Deus para a gente ir contra o inimigo. Quando você larga as suas ferramentas, quando você larga as suas armas, você está dizendo: eu estou perdendo a guerra. Quando você deixa de se voltar para Deus e ouvir a estratégia de Deus, você já perdeu a guerra. É fato. A gente precisa voltar para lá. A gente precisa perseverar, preservar o que a gente construiu até aqui. A gente precisa preservar. Nós construímos algo até aqui. Desse lugar, nós não vamos arredar nem um passo para trás. Nós só vamos para frente. Desse lugar aqui, a gente não vai dar um passo para trás, uma linha para trás, nós não vamos. É importante preservar, mas é importante continuar. É importante continuar. Se o Senhor te trouxe até aqui, como a Gil falou na semana passada, cuide com a tua vida daquilo que o Senhor colocou em você até agora. Guarde com a tua vida a presença do Senhor, preserva ela como algo mais precioso que você tem. Se algum dia, alguma hora você pensar em desistir daquilo que o Senhor colocou no teu coração, preserve e gaste toda a sua vida para preservar isso. Se você colocou todos os tijolos na sua obra até agora, preserve todos eles para que não venha o inimigo e quebre um tijolo que você acabou de colocar. Mas preserve isso com a sua vida. De todo jeito. Então a gente precisa pegar essas nossas ferramentas, essas nossas armas, que Neemias está dizendo aqui. Elas são fundamentos e estratégias para nós.
Fundamento não se negocia, meu amigo. Nós precisamos, ao invés de negociar os nossos fundamentos, a gente precisa firmar os nossos fundamentos. Estabelecer mais profundo, de forma que a gente fale, esse fundamento é inegociável. O fundamento é o que vai nos sustentar. O fundamento é o que vai nos dar suporte. Agora, os nossos ataques que a gente precisa ter, e talvez o que você mais precisa para esses dias, é a oração e a adoração. Eles vão atacar o nosso inimigo. Você precisa usar essa arma da oração e da adoração como ataque. São essas ferramentas que vão fazer a gente perseverar, vencer os nossos inimigos. E quando a gente para de fazer essas coisas, é fato, quando a gente começa a conversar com alguém e fala, pastor, eu estou pensando em desviar. Falo, você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não, porque o primeiro que o diabo vai retirar, ele vai numa brecha do fundamento. E se ele tira o fundamento, você perde tudo. Se você tirar o fundamento, você vai perder tudo. Você precisa perceber quando o ataque do inimigo vem. Se você não está atento ao ataque do inimigo, provavelmente você vai ser pego de surpresa. Mas a gente, como igreja, não pode ser pego de surpresa. É o inimigo que tem que ser pego de surpresa. Quando eles pensaram que tinha uma estratégia para parar a reconstrução do muro, Deus vai lá e fala com Neemias, ok, então é isso que nós precisamos fazer, ok. E quando o inimigo pensa que ele vai atingir aquele povo, de repente, eles pensam, eles descobriram toda a nossa estratégia. Sim, os filhos de Deus têm que estar um passo à frente do inimigo. E às vezes a gente está um passo atrás ou vários passos atrás. O inimigo tem pego a igreja e tem feito com ela o que ele quer. Eu estou falando mentira? Sutilmente o inimigo vai, ele pega, e nós estamos aqui, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos em guerra. E se você não está entrando para esse lugar de guerra, você está fora do tempo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Está tudo bem com a minha vida, pastor. Não quero saber da igreja. Meu irmão, nós somos uma comunidade, um só corpo. Se um está ferido, todos estão feridos. Se um está ferido, todos estamos feridos. E a gente vai para a guerra junto. A gente vai lutar junto. Se um está desanimado, a gente vai ter que levantar ele e animar ele. O que a gente não pode nesses dias é nos distrair. Em nenhum momento. A distração não pode nos pegar. E de repente a distração pode ser na construção. De repente você está lá, estou pegando um cimentinho aqui, vamos construir um negócio. E aí, cara, como é que foi e tal? Aí você começa a olhar para o lado. Neemias está dizendo que aqueles que estavam construindo estavam sempre atentos com suas armas e com as ferramentas de construção, olhando para ver se não vinha ataque do inimigo. Eles não estavam de conversinha furada. Eles não estavam fazendo picuinha, eles não estavam de fofoquinha, eles não estavam falando mal do irmão, eles não estavam falando isso ou aquilo outro. Eles estavam mais preocupados em atacar o inimigo do que atacar entre si mesmo. E normalmente a igreja está com tanto problema entre nós mesmos, a gente está arranjando. Enquanto nós estamos nos distraindo com a gente mesmo, o inimigo está atacando e você não está nem vendo. Essas distrações são perigosas para a igreja. Você viu fulano? Você viu o outro? Eu não gosto dele. Tantas distrações. Enquanto isso, o inimigo está prevalecendo e vindo e derrubando. Sabe, a minha palavra é muito breve hoje, mas ela é um alerta para a gente como igreja, para a gente despertar. Sabe de uma coisa? Dentro dessa guerra, a gente tem algo muito importante que a gente não pode parar de fazer.
nós não podemos parar de ver o rei. Se você parar de ver o rei, se você parar de ver o Senhor, você vai perder a guerra. Nós precisamos constantemente, durante a luta, durante a batalha, olhar para o rei. Isso não é distração, porque quando você olha para o rei está cuidando de toda a batalha. Quando você olha para ele está cuidando da nossa batalha. Só há uma distração que nós podemos ter nesse caminho: olhar para o rei constantemente. Se você olhar para o rei durante a batalha, você vai tirar todas as suas distrações que vão te fazer perder no meio do caminho. Olhe para o rei. E enquanto nós olhamos para ele, a gente não vai ter tempo para ver outras coisas. O irmão que está do lado, que você está preocupado que está fazendo isso ou aquilo outro, se for só por fofoca, ao invés de ajudar ele a reconstruir, ele não vai te pegar. Porque seus olhos estão no rei. E sabe de uma coisa que eu anotei aqui? Que quando nós olhamos para o rei, o que acontece com a nossa vida? Quando nós olhamos para ele, o rei tem o poder de nos dar direção. O rei tem o poder de nos dar destino. E o rei tem o poder de nos trazer esperança. A esperança que nós não temos. O rei tem o poder de te dar uma direção e dizer: meu filho, é para esse caminho que você tem que ir. O rei tem o poder de te dar um destino e dizer: esse é o passo que você precisa dar para chegar até lá. Esse é o caminho que você vai traçar. E quando você olha para ele e você sabe que é impossível você fazer aquilo que você precisa caminhar, quando você olha para ele, ele te dá uma esperança de que você consegue chegar lá. Ele traz esperança para nós. E não há outro que você consegue olhar e que dá esperança, gera esperança no nosso coração. Não há outro que consiga gerar em nós esperança. Quando você consegue olhar para o rei, você percebe que a sua luta que você está vivendo agora, ela não é sem causa. Você está lutando por um rei. Você não está lutando por sua própria causa. Quando nós nos posicionamos olhando para ele, dizendo: Senhor, eu luto a tua causa e não a minha. O que você está fazendo é maior do que você. A reconstrução do muro de Neemias era maior do que ele. Não tinha a ver com Neemias. Tinha a ver com o país, com o povo de Deus. O que a gente está fazendo aqui, quando cada um de vocês olha para o rei, não é sobre você, é sobre um monte de gente que vai ser encontrado no meio do caminho. Quando nós olhamos para o rei, a luta não é nossa, a causa não é nossa, a causa é do rei. Não tem aquela frase? Pelo reino e pelo rei. Você vai ter que levantar suas espadas e dizer: pelo reino e pelo rei. O problema é que tem muita gente levantando suas espadas e dizendo: por mim e por mim mesmo. Você vai perder a sua guerra. Eu quero que o Senhor levante homens e mulheres dizendo: pelo reino e pelo rei. Até o fim. Pelo reino e pelo rei. Até o fim. Nós não estamos lutando por algo que a gente não conhece. Nós não estamos lutando por algo que a gente não sabe o final. Nós não estamos lutando por uma coisa que a gente não está conhecendo. Por favor, olhe para o rei. A construção tem um propósito, meu amigo. Construir tem um propósito. A guerra tem um propósito. A guerra tem um propósito. Sabe de uma outra coisa que acontece quando você olha para o rei? A face do nosso rei, ela brilha mais do que o sol.
Quando Moisés sobe e vai ter com o Senhor, a face dele começa a brilhar e ele desce com o véu. Quando você começar a olhar o rei, a sua face vai começar a brilhar. E sabe o que vai acontecer com os seus inimigos? Eles vão ficar ofuscados com o brilho do Senhor. Na hora que os seus inimigos começarem a olhar para você, eles vão ver o brilho do rei. E eles vão ser desfocados. Eu não consigo olhar direto para essa luz aqui. É exatamente isso que vai acontecer. Quando a face do rei começar a brilhar em nós, o inimigo não vai conseguir olhar. Ele não vai conseguir ver. E nós precisamos então que a presença do Senhor esteja no nosso meio. Mais do que pessoas, mais do que números, mais do que qualquer coisa, nós precisamos do Rei no nosso meio. Nós precisamos da presença no nosso meio. Não há guerra a ser vencida se o Senhor não estiver no arraial. Se Ele não estiver no meio, não há guerra que vai ser vencida. Se Ele não for o centro da nossa comunidade, não há guerra que vai ser vencida. Nós precisamos do Senhor no nosso arraial. Nós precisamos da presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele vai levantar Moisés no nosso lugar. Pessoas que vão ser libertadores. Vão levantar Josué no nosso meio. Quando levantar Moisés, você vai perceber, você vai saber. Quando o Senhor levantar Moisés, vão ser homens que vão subir no alto monte para ver o Senhor. Você vai perceber quando Deus levantar Josué, que vão estar suportando em oração, homens de Deus que vão estar travando batalhas. Você vai perceber. E você precisa querer ser esse homem, essa mulher, que é um Moisés, que é um Josué, que está lutando as batalhas de Deus. Nós estamos guerreando. Essas pessoas vão ser pilares de sustentação no meio de toda essa guerra. Nós vamos levantar essas pessoas. Você e eu precisamos ser esses pilares dentro da igreja. Para você mesmo. Para alguém que está do seu lado. Para essa comunidade. Para esse bairro. Essa cidade precisa saber que tem Moisés e Josué orando nesse lugar, sustentando a batalha do Senhor nesses dias. Nós estamos em guerra, e estar em guerra presume que alguém esteja em oração, com as mãos levantadas para que a guerra seja vencida. Então não dá para você achar simplesmente que está tudo bem, não está. Nós precisamos batalhar e entrar nesse lugar de oração. Nós precisamos reparar as nossas brechas. Nós precisamos sustentar uns aos outros. Nós precisamos parar de nos distrair. Nós precisamos olhar para o Rei. Nós precisamos dizer pelo reino e pelo Rei de uma vez por todas. Deus é especialista em levantar homens e mulheres de Deus e guerreiros. Mas sabe, se não tiver ninguém, Ele vai levantar do vale de ossos secos. Ele vai voltar, Ele vai juntar, Ele vai colocar carne, Ele vai colocar osso, Ele vai colocar tendão, Ele vai colocar nervo, Ele vai colocar carne, Ele vai colocar pele, Ele vai colocar vida e vai soprar ao sopro da vida se for necessário. Nós precisamos nos levantar. Quem segurar os braços em sustentação daqueles que estão clamando como fundamento e orando, esses vão ser os pilares que vão estar sustentando esses dias. E nós não vamos negociar esses pilares, esses fundamentos.
nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar o fundamento. Deus está procurando trabalhadores, meu irmão. Você sabia que Deus está procurando trabalhadores? Mas Deus não está procurando só trabalhadores. Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos para a guerra também. Não é só para trabalhar na seara. Ele está procurando alguém que está disposto a construir e a lutar ao mesmo tempo. Você está disposto a colocar um tijolo aqui e uma espadada aqui? Você está disposto a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Para que o reino de Deus avance e não perca aquilo que foi construído até aqui? Deus está precisando desses trabalhadores nesses dias. De trabalhadores que não estão levantando sua espada por si mesmos, mas estão levantando para o reino. E quando estão levantando para o reino, não estão pensando mais na sua própria vida, mas estão pensando na vida do reino e do próximo, e aquele que o Senhor vai tocar, e aquilo que o Senhor vai fazer, e o avivamento que Deus vai trazer. Está todo mundo querendo um avivamento, mas não tem ninguém querendo construir, e nem querer cuidar e preservar daquilo que o Senhor está construindo. Ah, Deus, nós queremos que o Senhor toque de novo. Mas a gente está deixando o inimigo avançar. E a gente está vendo isso e não está fazendo nada. A gente está dormindo. Neemias disse que até quando eles dormiam com a arma do lado. Um olho dormindo e outro acordado. Assim. Tem gente que está dormindo. Não tem noção do que está acontecendo com a igreja. Não estou falando só dessa, estou falando da do mundo mesmo. Não tem noção do que está acontecendo. Ah, Deus, se eu for abençoado e eu ganhar mais dinheiro, é suficiente para mim. Para, meu irmão, para, cara. Por favor. Por favor, cara. Deixa o Senhor colocar um olho dentro de você. Deixa Ele colocar o sentimento dEle dentro de você, cara. Por favor. Deixa Ele colocar o coração dEle em você, cara. O primeiro capítulo de Neemias é como se Deus tivesse colocado o coração e a angústia dele dentro de Neemias. Porque quando Neemias ouve dizendo o muro foi destruído, Neemias falou, eu fiquei angustiado. Eu fiquei angustiado, eu preciso voltar. Cara, a gente não está angustiado pelo que está acontecendo, meu. O meu coração está angustiado, meu. Deus precisa colocar um coração em nós. A gente fala tanto do Senhor derramar, do seu Espírito em nós, mas vamos pedir primeiro para Ele um coração de carne, onde Ele pode moldar o nosso coração, cara. Porque se o nosso coração continuar de pedra, é o Espírito batendo em pedra e não vai dar em nada. Se você não consegue olhar para dentro de você e para dentro de uma igreja como essa e ver que as brechas ainda precisam ser reparadas, você precisa pedir o olho do Senhor. Por favor, igreja, desperta nisso. Deus está procurando trabalhadores que vão lutar com todas as suas forças, mas com as armas dele, com as ferramentas dele. Eu tenho certeza só de uma coisa: Deus não coloca criança em guerra. Se você é uma criança, por favor, ore até que você cresça em Deus, para que você avance junto com a gente. Ore até que você cresça e amadureça e pare
de ser uma criança que está tentando distrair a gente que está construindo alguma coisa. A maior guerra que a gente precisa ter esses dias é olhar para dentro de nós e falar: Senhor, me ajuda a continuar construindo. Me ajuda a continuar construindo sem desfalecer, sem me distrair. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a fazer isso. Sabe de uma coisa? Quando você começa a ler a história depois de Moisés, de Josué, você vai perceber que Josué ele continua conquistando e avançando muito seus territórios. Você percebe que quando ele chega em Jericó, o Senhor dá uma estratégia para ele, fala, dá 7 voltas, grita e a muralha de Jericó vai cair. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda bem uma coisa. Quando o Senhor precisou derrubar a muralha de Jericó, Ele deu uma estratégia para Josué, para eles fazerem o que precisava ser feito. Mas quando nós chegamos nos capítulos finais de Josué, nos versículos finais, Josué se posiciona e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses, não tem problema, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando o Senhor quer destruir algo que é externo, Ele pode até te dar uma estratégia para você fazer, mas quando você precisa dizer: eu preciso continuar, minha casa precisa continuar sendo um lugar aonde o Senhor habita, Ele vai dizer: se posiciona agora. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que é do lado de fora, o Senhor te dá estratégia para derrubar o inimigo, mas o que é de dentro, Ele fala: é você que precisa se posicionar para continuar, meu irmão. O grito do lado de fora é bom demais. Todo mundo consegue ver as muralhas caindo. A gente fala muito mais da muralha de Jericó caindo, dos muros de Jericó caindo, do que Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois de toda a história que ele teve, ele ainda está dizendo: se vocês quiserem dar voz para os inimigos e adorar esses outros deuses, eu não vou. Eu não vou.
está dizendo: eu posso ter ganhado qualquer território, eu posso ter avançado para todos os lugares do mundo, eu posso ter feito a maior igreja do mundo, mas o que me importa é que a minha casa continua ainda sendo do Senhor e eu vou continuar construindo. Você está querendo só construir do lado de fora? É para construir do lado de dentro. E quando você constrói do lado de dentro, Deus te leva para construir do lado de fora. Quando você constrói do lado de dentro, o Senhor te coloca e te posiciona para construir do lado de fora. Nós precisamos então continuar dando espaço para Deus. Isaías 54, versículo 2: amplia o lugar da tua tenda e estende as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Ele não está falando só sobre crescer. Ele está falando sobre permanecer. Ele está dizendo: quando você então foi liberto, agora fixa essa estaca daqui, que daqui você não sai mais. Você conquistou esse lugar e você chegou nesse lugar com o Senhor. Você posiciona essa estaca daqui, daqui ela não move mais. A gente tem colocado as nossas estacas muito fracas na terra. Qualquer balanço de vento, qualquer coisa que nos movimente, qualquer coisa que nos balance, ela retira essa estaca. E aquela lona que estava muito bem esticada, e nós podíamos avançar, ela começa a ser retirada e fechar tudo de novo. E é isso que está acontecendo. A gente não está falando que você não vai expandir. Mas se for para movimentar a estaca, que seja o Senhor movimentando para alargar ela. E não para o diabo soltar para destruir tudo que foi construído até aqui. Eu preciso então abrir espaço para o Senhor. Eu necessito que Ele tenha espaço em mim. Eu necessito que eu prepare o lugar para Ele em mim. E se você não abrir esse espaço, vai ser sempre a mesma coisa. Para sempre. E aí você conhece crente de 10 anos atrás. E aí, irmão, tá bem? Na mesma. Na mesma, meu irmão. Na mesma. Nós vamos botar a mão na tua cabeça. Se precisar expulsar demônio, nós vamos expulsar. Mas depois, meu amigo, é contigo. É você que vai ter que avançar, sair desse lugar. É você, cara, que precisa se posicionar. É você que vai para a guerra. É você que tem que olhar para o rei. É você que tem que ver como está o teu muro. É você. É você que precisa olhar para dentro de você e ver o que você está fazendo. Vamos orar? Essa palavra é curta, mas eu quero que você pense nisso. Sabe? Se a gente estivesse sendo bons construtores, eu não estou falando que a gente é péssimo. A gente estaria ajudando os irmãos a se levantar. A ideia é que a gente não está se preocupando com a igreja. A ideia é que a gente deixa o pastor, ele está vendo. Esses dias, nessa última semana, uma mesma pessoa veio e falou: pastor, vou orar por você. Depois a mesma pessoa em outro dia falou: pastor, eu posso orar por você? Pode. Acho que em uma semana e meia, essa pessoa me mandou mensagem ou me encontrou umas 4 vezes dizendo: pastor, eu posso orar por você?
Essa pessoa está atenta no que está acontecendo. Onde estão aqueles que estão olhando o que o Senhor está fazendo? Aonde estão aqueles que estão como Neemias angustiados porque as muralhas às vezes estão sendo destruídas? Neemias não consegue levantar um muro sozinho. Neemias consegue animar trabalhadores. E eu estou aqui como Neemias para animar você. Nós temos trabalho e o inimigo está tentando avançar. E eu estou te dizendo, nós precisamos ouvir o Senhor. E nós vamos para a guerra. Aonde estão os trabalhadores que vão para a guerra junto comigo? Fica de pé se você é um trabalhador. Essa é a sua resposta? Essa é a sua resposta? Você está dizendo que essa é a sua resposta? Vamos, se você é a resposta, comece a perguntar para ele: Senhor, aonde eu vou ser a resposta? Nós estamos em guerra. Aonde você está no meio da guerra? Você está para ser morto? Você está armado? Você está bem posicionado? Você está com uma armadura boa? Você está junto com alguém? Não está sozinho no meio dessa guerra? Aonde você está no meio de tudo isso? Onde você está, meu irmão? Vamos, são dias de guerra e o Senhor precisa de valentes para esses dias. Valentes. Valentes como de Gideão, que enquanto bebe a água, estão olhando e vê se o inimigo está aqui. Valentes que estão atrás de um muro construindo com suas armas e esperando. O inimigo não vai chegar até aqui. A minha casa não vai. Neemias estava dizendo: vocês vão deixar os seus filhos serem atacados? Vocês vão deixar as suas famílias serem atacadas? Vocês vão deixar Jerusalém ser atacado? Vocês vão deixar a igreja? Eu estou dizendo que eu não vou deixar. Senhor, nós oramos agora, Pai, com esses valentes aqui, Jesus. Espírito Santo, começa a posicionar através de visão ou de palavra alguma direção. Senhor, que eles olhem o Rei agora. Senhor, coloca os nossos olhos em Ti agora, Jesus. Coloca os nossos olhos em Ti agora, Jesus. Queria chamar o pessoal do louvor. Vem aqui, nós vamos batalhar juntos em adoração. Vamos olhar para o Rei nessa noite. Nós vamos olhar para o Rei nessa noite. Você pode sentir já o Senhor vindo em nosso favor em guerra. Você pode sentir Ele vindo. Se você precisar orar por alguém agora, ore por esse alguém. Se essa pessoa não está aqui, comece a orar também por ela. Senhor, nos mostre o Rei nessa noite. 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 Nos mostre, Jesus.